When gravity falls and Earth becomes sky, fear the beast with just one eye. Oi, eu sou o Cypher e eu definitivamente não tô sendo possuído por um demônio interdimensional triangular. Eu tô usando as minhas mãos totalmente humanas pra poder escrever esse vídeo e mandar você comprar o livro do Bill e aceitar qualquer coisa que ele sugira pra você fazer. Compra. Não tem como ser outra pessoa, então vamos logo pras descrições imbecis que eu faço no meio dos meus vídeos. Gravity Falls é um dos maiores desenhos da história, tanto da Disney quanto de todas as animações que já existiram até hoje. Por não só ser um seriado muito legal e cativante, com personagens divertidos e bem construídos, que te pega desde o começo do primeiro episódio, com uma premissa bem interessante e até misteriosa, se você parar pra pensar, e te prende de jeito com mistérios e revelações mais bizarras que você pode imaginar e os acontecimentos mais absurdos que poderiam acontecer. Todos graças à culminação de um mesmo e lindo Dorito arrombado me solta. Mas também por ter feito história, sendo um dos pioneiros na arte de esconder códigos e segredos nos seus episódios com uma narrativa que estava acontecendo por detrás dos panos. Mistérios, segredos, códigos e criptografias essas que a comunidade inteira decidiu se juntar para poder resolver e aos poucos ir montando esse quebra-cabeça gigantesco e até um quebra-cabeça literal ainda no momento, para resolver os maiores segredos que Gravity Falls tinha para esconder. Num verdadeiro trabalho que deixaria o próprio Stanford Pines orgulhoso. Ou puto. Muito provavelmente puto. Mas ninguém liga, né? Desde a primeira de todas e a mais famosa, provavelmente Three Letters Back, ou Cifra de César, se você quiser o nome mais científico do negócio, chegando até mesmo a ter alfabetos próprios escritos especificamente para a série e para os livros que foram lançados consequentemente, acompanhando mapas e gravações que levaram para localizações reais, e até mesmo a uma estátua real, em tamanho real, se não me engano, do próprio Bill Cipher. Junto de um áudio bem interessante do Stanley de todas as pessoas te encorajando a mexer na mão da estátua, sabe? Tipo como se você estivesse cumprimentando ela. O que, honestamente, não é nada suspeito. Meio esquisito, mas faz, é divertido. Mas vamos deixar esses mistérios de lado por alguns minutos para poder apresentar a própria série. Por acaso, se por todos esses anos você tenha morado embaixo de uma pedra e não tenha assistido nem ouvido falar nada a respeito dessa série incrível que é Gravity Falls. O seriado, que eu me recuso a falar a sigla, segue um par de irmãos gêmeos chamados Dipper e Mabel Pines. Ambos de 13 anos, com a Mabel sendo 15 minutos mais velha, com personalidades bem diferentes. Enquanto o Dipper, que recebeu esse apelido graças a uma marca de nascença que ele tem na testa, é um garoto concentrado, inteligente e curioso que gosta de resolver mistérios, a sua irmã gêmea, a estrela cadente Mabel, é o completo oposto. Uma garota animada, energética e otimista que ama basicamente qualquer coisa que aparecer na frente dela. E os dois são enviados lá da Califórnia até Gravity Falls pelos seus pais para poder passar o verão com o seu tivô. Nem sei se essa palavra existe de verdade, mas tá no seriado, tá na wiki, eu vou usar. Stanford. Na sua cabana do mistério, um lugar onde ele tem um negócio de turismo em que ele apresenta todo tipo de bizarrice invisível e imaginável, e até inimaginável, tudo pra ganhar dinheiro dos turistas. A maioria falso pra cacete, mas os turistas aceitam e dão dinheiro pra ele, então tá valendo. Como já deve ter ficado bem claro, o tio-avô desses dois não é a pessoa mais responsável que eles podiam ter escolhido pra ficar. E por isso mesmo, já no primeiro dia, ele manda o Dipper pra floresta explorar um pouquinho e resolver algum mistério que ele encontrar por lá. Meio perigoso, mas cria caráter? Vamos imaginar que sim, né? Vamos imaginar que ele não tentou matar o próprio neto. Mas por uma alegria do destino, o Dipper encontra realmente um mistério e resolve. Mistério esse que leva ele até a marca mais famosa do desenho, o diário de número 3. Um diário misterioso escondido no chão, onde na capa tem cravado uma imagem de uma mão de 6 dedos. Dentro desse diário estão catalogadas algumas das informações e criaturas mais bizarras e perigosas que podem ser encontradas em Gravity Falls. Todas por um mesmo autor misterioso. Mais tarde sendo revelado que aquele diário guarda muito mais segredos do que você pode imaginar, com mais da metade das informações mais cruciais dele sendo escritas com uma tinta que só aparece em luz ultravioleta. Mas graças a essa descoberta, o Dipper acaba se enfiando em um monte de aventuras e um monte de enrascados com essas criaturas esquisitas e situações perigosas, até finalmente apresentar o diário pro seu tio, que já há algum tempo vem agindo de uma maneira um pouco suspeita. Essa atitude esquisita e algumas ações meio suspeitas que ele tem feito durante toda a primeira temporada, acabam finalmente levando a um momento onde mais tarde, nós descobrimos que a aparência de um homem desleixado e que não se importa com nada e foda-se a vida, eu quero o dinheiro que o Stan vende, é real. Mas também serve como um jeito de esconder os seus planos verdadeiros, todos guardados em um bunker embaixo da cabana dos mistérios. Segredos esses que variam de muitas e muitas coisas, mas principalmente um portal interdimensional gigante, o diário número 1 e a sua verdadeira identidade, como Stanley Pines.
o irmão gêmeo do tio que os gêmeos foram visitar, se passando por ele como um jeito de passar com uma vida nova para tentar arrecadar um dinheirinho enquanto ele tentava descobrir um jeito de resgatar o autor dos diários, que tinha desaparecido há 30 anos atrás, da última vez que o portal que ele tem no porão foi ativado. Sem saber, ou pelo menos conseguir ligar esse portal sem os outros 2 diários em mão. Um detalhe que, depois de muitos problemas, ele finalmente consegue quando ele põe a mão nos diários 3 e 2, respectivamente, depois de muitos riscos vindos do seu neto e as brigas com o ilusionista local pequenininho fofinho e o seu maior rival de negócios, Gideonzinho. Com os 3 diários juntos, ele finalmente consegue reativar o portal, quase perdendo a chance de trazer o autor de volta por conta dos seus netos. Só que felizmente a Mabel decide confiar na palavra dele e deixar o portal aberto por tempo bastante para seja lá quem for passar. E finalmente, em uma entrada triunfal, entra uma figura encapuzada no quarto. O escritor do diário e dono da mão de 6 dedos se revela como Stanford Pines, o cientista que se arrepende depois de quase destruir a realidade e ser sugado pela própria criação. Stanford Pines, o irmão gêmeo e gênio perdido por vários anos do Stanley, é um cientista e criptozoólogo com polidactilia, uma anomalia genética que causa a aparição de um 6º dedo nas mãos, coisa que virou a sua marca registrada e o motivo pelo qual ele decidiu começar a pesquisar criaturas esquisitas. Mas obviamente a série não ia acabar por aí. Afinal, como que um portal interdimensional ia ser simplesmente construído por um mero mortal desse jeito? É bem simples a resposta, pra falar a verdade. O Ford teve uma ajuda, óbvio que ele teve, de 2 amigos em específico. Para construir o portal, o velho, naquela época jovem, McGucket, que ajudou a construir boa parte do portal antes de quase enlouquecer e abandonar o projeto por inteiro. E o principal idealizador desse projeto, nomeado pelo próprio McGucket como a besta de um olho só, Bill Cipher, que deu todo o conhecimento necessário e atiçou a sede de saber do Stanford sobre estranhezas para convencer ele a criar um portal capaz de trazer o Reino dos Pesadelos, lugar onde o Triângulo do Mal tá preso, para o mundo tridimensional. Coisa que não só traria muitas esquisitices, muito mais esquisitices, para o mundo do Stan, como também faria do Bill o seu novo governador. Mas, infelizmente, o Ford desistiu na reta final para completar esse projeto, decidindo esconder os seus diários para garantir que ninguém descobrisse isso tudo, ou tentasse alguma besteira, tipo reativar o projeto. Coisa que obviamente não deu nada certo. O Bill nunca ia deixar isso barato, e por causa disso ele continuou tentando a sorte com os netos do cientista, a próxima melhor opção. Entrando na mente deles e atormentando a mente dos dois até finalmente conseguir encontrar uma chance de abrir a fenda dimensional e trazer o Estranhagedon para a realidade, deixando tudo bem mais interessante. E para surpresa da maioria das pessoas que estavam assistindo a série, ele consegue. Mesmo que só por pouco tempo e só em Gravity Falls, ele consegue conquistar o seu plano. Mas para conseguir finalmente chegar nas proporções que ele quer, ele precisa da ajuda de uma pessoa em específico para poder espalhar a estranheza por todo o universo e causar o caos. Stanford, que não aceita ajudar com facilidade. Mas depois de várias reviravoltas e planos que quase dão certo, o Ford decide finalmente ceder a mente pro Bill e revelar como acabar com a barreira que prende ele em Gravity Falls. Mas com isso, o Bill finalmente é enganado e entra na mente do Stanley no lugar, que ofereceu a sua mente de sacrifício para ser apagada junto com o Bill e acabar com tudo aquilo de uma vez por todas, levando o Estranhagedon de volta pro Reino dos Pesadelos. Com o Estranhagedon evitado, os gêmeos decidem tentar a sorte e trazer a mente do Stan de volta, usando das recordações do verão no livrinho que a Mabel fez, para poder trazer todas as memórias de volta junto com a mente. E finalmente, no outro dia, eles se despedem numa cena muito fofinha, onde todos agradecem pelas aventuras que eles tiveram juntos e pelo tempo que eles conseguiram passar. Mas sendo o desenho que é, Gravity Falls obviamente não iria matar o seu vilão principal assim fácil. Pelo menos não sem um último enigma para poder deixar as coisas mais interessantes. Nos seus últimos momentos, em um grito de desespero, o Cipher deixou uma frase invertida com as suas últimas palavras antes de ser apagado da mente e da realidade. Uma frase que queimou na mente da fanbase por muito e muito tempo. Pela chance de que as coisas não estivessem acabado, pelo menos não por inteiro ainda. Até finalmente acontecer a revelação do tal do Axolotl, uma criatura extradimensional com poderes que superam mesmo as criaturas mais poderosas de Gravity Falls e o próprio conceito de tempo. Resumindo, o superior do Bill. Mas sendo um pouco mais otimista, imaginando que ele realmente não tivesse permitido que ele voltasse,
os fãs continuavam bem convencidos que aquilo não seria a última coisa que a gente veria do Bill. Muito por conta do término do Cypher Hunt, um ARG criado no fim de Gravity Falls, que levava vários easter eggs e no fim apresentava uma gravação de voz do Stanley parabenizando as pessoas que encontravam a estátua e sugerindo que, seja você quem for, apertasse a mão do Bill para poder se divertir. Hey guys, congratulations on finding the mysterious treasure of the statue in the forest. Anyway, take a picture with the statue. Shake his hand, that's kinda like a prize. I'm Grunkle Stan, and as I always say, no refunds! Coisa que na animação servia de ponte pro Bill entrar na mente da pessoa. E com isso, usando um pouco de lógica, muitas pessoas chegaram à conclusão de que se o Cypher teria sido apagado com a mente do Stanley, então uma vez que as memórias dele e a mente dele retornassem, a existência do Cypher também iria. Mas tudo isso ficou só como especulação por muito tempo. Sem nenhum tipo de confirmação se isso era verdade ou não, e os criadores e escritores do desenho indo para outros trabalhos e eventualmente comentando, mas nunca sobre esse assunto, a fanbase teve que esperar por 8 anos. Até finalmente ser lançado um livro que vem sendo prometido há muito tempo. Um livro que teria sido escrito pela insana e unicamente do próprio Bill Cypher, com direito à história e passado dele, o que aconteceu com Euclid, o lugar de onde ele veio, e revelações sobre o que aconteceu com ele depois que ele chamou o Axolotl. E quem diria, ele tá muito bem vivo. E bem mais do que disposto a fazer tratos novos com qualquer um que decida ler os seus pensamentos. Mas como a gente pode ver no fim do livro, não é tão fácil quanto parece. O nosso querido Demônio dos Sonhos realmente teve a sua chance de voltar, depois que ele estivesse alta do Teraprisma, que é apresentado pra gente como uma prisão de reabilitação para criaturas interdimensionais maníacas como ele. E também graças à intervenção das pessoas que cuidam no Teraprisma, a gente também descobre que ele não deveria ter nenhum tipo de contato com o mundo fora do Teraprisma enquanto ele não levasse alta. Mas que ele conseguiu escrever esse livro como um projeto de artes e artesanatos do programa de reabilitação. E como um jeito de punir ele, mas não tanto assim, eles decidem deixar ele poder finalizar o livro em algumas páginas. Coisa que o Bill faz do jeito que ele sabe fazer de melhor, pedindo um último pacto e uma última vez jurando que vai voltar. E que vai convencer alguém a fazer o trato com ele para libertar ele dali. E pelo título do vídeo, eu acho que você já deve imaginar o quão bem esse plano tá indo. Um detalhe até que bem importante sobre esse livro é que, obviamente, ele não é um livro comum. Ele é cheio de códigos, segredos, e ele também contamina outros livros, mas a gente não vai entrar nesse assunto agora porque eu tenho medo. Mas o maior segredo escondido nesse livro provavelmente está sendo o thisisnotawebsite.com. Em tradução livre, isso não é um website.com. Uma frase dentro do livro que, se for colocada no navegador, leva para um domínio com esse mesmo nome, que no dia do lançamento do livro, consistia em uma tela preta e um campo para colocar uma senha. Obviamente não demorou nada para a internet descobrir que a senha era TJ Eckelberg, um oculista presente na leitura obrigatória de O Grande Gatsby durante o livro, que quando era inserida na parte de senha levava para uma contagem regressiva até o dia 30 de julho de 2024. Nessa mesma página também tinha um criptograma do Bill e uma mensagem escrita em cifra de substituição que dizia arquivos perdidos. Uma vez que a contagem tinha terminado, a tela passou a mostrar o SUS. O SUS, eu não tô zoando, o SUS! Consertando o website e pedindo paciência das pessoas que quisessem participar de seja lá o que estivesse acontecendo, enquanto eles arrumavam as coisas. Inclusive, se você ficasse clicando nele, ele iria dar várias mensagens diferentes, inclusive uma onde ele estava possuído pelo Bill Cypher. E depois de alguns dias arrumando os problemas técnicos, no dia 9 de agosto o site foi consertado e, de uma vez por todas, um novo timer apareceu. Quando esse chegou a 0, uma mesa cheia de coisas e um monitor apareceram na tela do site. Clicando nos objetos que estão espalhados pela mesa e pelo quarto, várias imagens e informações aparecem para as pessoas. Imagens e cartas com informações sobre os personagens do seriado, uma carta do Ford pro Dipper falando dos testes que ele mesmo está fazendo no livro do Bill, e muito mais coisas que eu não consigo colocar aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas o que importa mesmo pra gente é esse monitor bonitão que tá aí do lado, onde você pode sim escrever nele, colocando várias senhas para poder receber mais informações sobre o Bill e os moradores de Gravity Falls e outras coisas relacionadas. Bem como várias informações e revelações sobre o criador da série, Alex Hirsch, que aparentemente foi substituído por um animatrônico em alguns anos atrás, e algumas outras coisas um pouquinho mais estranhas, tipo o período em que o Bill decidiu ficar na Grécia e encontrou com Pitágoras e com Platão, onde ele sugere que o Pitágoras quase abusou ele. Enfim,
muitas e muitas coisas, e eu recomendo que, se você quiser ver tudo que tem a oferecer, pesquise um pouquinho e entra lá no site pra ver todas as informações e testar as suas senhas. Vai que você encontra alguma coisa interessante, pode adicionar. Mas como o Bill vai voltar? Apesar dessa ideia contra tudo que o Xamã fez e o que a série falou, os poderes do Bill no mundo dos sonhos não se limitam a Gravity Falls, sendo confirmado que ele já até interagiu com o presidente dos Estados Unidos e, como eu acabei de dizer, Grécia. Então, com exceção da forma física e do Estranhagedon, ele consegue sim ir para outros lugares e conversar com outras pessoas fora de Gravity Falls. E durante o período em que Gravity Falls ainda estava passando na TV, isso já era explorado pelo maluco do Alex, com os momentos onde ele decidia abrir uma oportunidade para os fãs perguntarem coisas sobre a série, tanto para ele mesmo, quanto para os personagens dele. E o mais importante dessas coisinhas que ele fazia é, uma vez em específico, no dia 1º de abril de 2015, onde ele finalmente anunciou que abriam perguntas e respostas, onde por toda uma hora, durante a madrugada, seriam respondidas quaisquer perguntas feitas diretamente ao mais ilustre Bill Cipher. O mais interessante desse AMA é que um pouco antes dele acabar, o Bill adicionou uma edição na sua postagem original, onde ele dizia: "Bom, parece que o ciclo REM do garoto tá acabando, então eu deveria fazer igual um pinheiro e queimar até o chão." E depois, quando perguntaram pro Alex sobre esse AMA, ele disse que era impossível que tivesse acontecido qualquer AMA durante aquele período porque ele estava dormindo. O que, apesar de ser uma postagem de 1º de abril, ainda assim foi uma informação muito importante para poder reforçar a extensão dos poderes dele. Bill, ninguém sabe o resto do nome dele, Cipher, é chamado de Demônio dos Sonhos por causa da natureza de um dos seus maiores poderes, a possessão. Por natureza, sendo uma criatura bidimensional, ele não tem uma forma física que ele possa usar sem que haja uma brecha interdimensional pela qual ele possa passar. O que significa que enquanto isso não acontece, ele só consegue se manifestar no campo mental das pessoas com quem ele quer interagir. E caso a pessoa aceite um trato ou dê permissão explícita para ele, ele ganha a capacidade de controlar o corpo da pessoa como ele bem entender, desde que a pessoa em questão permita e ou esteja dormindo. Coisa que ele inclusive fez durante a série mais de uma vez. Tanto com o Dipper até ser expulso do corpo dele por exaustão, e, mais importante, com o próprio Stanford, em grande parte para poder facilitar o seguimento dos seus planos para criar um portal que traria ele para a realidade de Gravity Falls. Nesse caso em específico, ele só tinha o controle do corpo do cientista enquanto ele estivesse dormindo, exatamente da mesma forma que a gente viu acontecer no AMA, no Reddit. E isso se torna uma coisa muito mais importante pro retorno desse maníaco quando você lembra que aquela não foi a última vez que alguma coisa assim aconteceu. Mais precisamente, no dia 23 de julho de 2024, quando um livro dito ter sido escrito pelo próprio, lançou depois de algumas postagens bem das suspeitas pelo perfil do Twitter do Departamento de Parques de Oregon. Um que, olha só, o Alex controla. Um livro que fala sobre muita esquisitice, mas que tem como foco principal te convencer a invocar ele de volta para nossa realidade e ou fazer um trato com ele, o que for mais conveniente para você. Até as últimas páginas, onde ele mostra mais uma vez a imagem da sua estátua e jura, de uma vez por todas, que ele vai encontrar alguém que esteja disposto a tirar ele da sua prisão no Teraprisma. Uma coisa que não vai demorar nada para acontecer, graças ao thisisnotawebsite.com. Por mais maluco e egocêntrico que o Bill seja, ele é um bom psicopata. E graças a isso, ele é um ótimo manipulador e encantador nato. Mesmo quando ele não consegue fazer nada de efetivo no mundo físico, como a gente vê em vários momentos durante a série. Por exemplo, quando ele rouba o corpo do Dipper, usando um jogo de palavras onde ele pede um fantoche em troca de uma dica para resolver o mistério do computador do Ford. Ainda nesse mesmo episódio, ele rouba o diário 3 da Mabel, lembrando ela de todas as vezes que o Dip se sacrificou por ela sem receber nada em troca da irmã. E ele usa o máximo que ele consegue dessa lábia toda durante o livro, trazendo os fãs mais ácidos da série com ofertas de páginas cheias de segredos e revelações sobre ele, o seu passado e a sua trupe, e sobre outros personagens da série, a todo momento também fazendo questão de zoar a cara da pessoa que realmente está investindo tempo nisso, como um jeito de distrair a pessoa e levar centenas e centenas de aficionados até um mesmo ponto, sem ninguém desconfiar de que talvez poderia ser uma armadilha, onde ele possa concretizar o seu trato. E por pura estatística, sempre vai ter alguém disposto a aceitar o trato que ele tem a oferecer, seja com alguma coisa tão grande quanto uma galáxia própria para chamar de sua, ou uma coisinha tão boba e inocente quanto uma temporada de um novo desenho muito querido por fãs de mistério, do qual ele calha de ter bastante conhecimento a respeito.
Antes de mais nada, eu obviamente não tô falando que o Bill existe de verdade, que ele vai dominar nossa realidade e essas coisas assim. Eu só queria fazer um vídeo um pouco diferente para poder falar sobre esse evento que praticamente está sendo o livro do Bill. E também sobre tudo que levou até esse momento. Além de um pouquinho das minhas paranoias quanto ao que pode estar acontecendo e o que pode vir a acontecer no futuro desse enigma gigantesco que está sendo... Já tem nome? Eu nem sei. O livro parece realmente estar incrível. Eu não consegui comprar, mas eu conheço gente que comprou e eles estão dizendo que tá lindo. Cheio de piada, questionários divertidos e o Bill realmente é um personagem muito carismático, mesmo que ele te xingue o livro inteiro. E é sempre bom ter uma coisa nova de Gravity Falls pra ler e analisar. Já quanto ao site, eu tô mais ou menos acompanhando essa brincadeira toda. Eu não consegui colocar muita coisa do RG aqui, porque o vídeo vai demorar pra ir ao ar. E até ele sair, muita coisa pode acontecer e muita coisa pode ser descoberta e o vídeo vai ficar datado muito rápido. É realmente incrível ver o tanto que a comunidade está empenhada em resolver isso. E eu tô bem curioso para ver onde que vai acabar essa história. Mas e você? Tá acompanhando o site e os segredos que tem por ali? Comprou o livro do Bill? Tá curtindo? Também tá interessado em ver mais sobre todo esse caos que tá dominando a internet? Quer ver mais de Gravity Falls aqui no canal? Ou algum outro RG? Ou outro desenho por aqui? Quer que eu analise? Comenta aí. As suas ideias são sempre interessantes de ver e os comentários são bons para o algoritmo do YouTube. Mas enquanto isso, não se esquece. A realidade é uma ilusão, o universo é um holograma. Compre ouro. Eu espero que eu possa te ver de novo logo. Tchau.